Olá, mocidade. Sou o Thales novamente, continuando nossas reflexões sobre liderança. Falamos um pouquinho sobre padrões emocionais. Esses padrões emocionais nós definimos que existe a raposa, que teria padrões emocionais mais imaturos, um alto grau de intelecto, mas emocionalmente imatura. E falamos sobre a girafa, que já alcançou um pouco das habilidades socioemocionais, consegue ter o equilíbrio das nossas 5 vertentes: físico, bio, psíquico, social e espiritual, e por isso já tem uma liderança mais voltada a sentimentos. Geralmente, né, quase sempre, o líder que tem aquele alto grau de intelecto, mas baixos padrões emocionais, ele é muito impositivo, ele é muito agressivo, ele coloca suas crenças, seu intelecto acima dos irmãos ou as necessidades deles. Então é uma coisa que vai ser autoritário, vai ser sem enxergar necessidade, vai ser pela força, vai ser pela às vezes ameaça, né? O líder fala, faz isso, eu te mando embora, faz isso, eu te expulso, faz isso, eu vou te punir de alguma forma, e ele passa a ser autoritário. Ele cria uma relação de medo, ele cria uma relação que não é de respeito. Existe uma diferença entre ter medo do líder e ter respeito por ele. Isso, no livro O Monge e o Executivo, eles falam bastante sobre essa questão do respeito, do medo. Mas o autoritário, ele tem uma questão de estabelecer o controle da onde ele lidera. E esse controle, às vezes, faz com que se crie dependências. O líder autoritário, ele acredita que esse controle é o melhor a se fazer, é o mais fácil. Já o líder girafa, ele tem um padrão emocional onde ele exerce influências, ou seja, o líder girafa, ele planta a semente no coração dos liderados, planta uma semente tentando entender a necessidade e não se preocupa em ver frutos. Ele muitas vezes, sem o que recebeu o fruto perceber, o líder girafa ele vai regando esse fruto no coração até que ele vai regando essa semente no coração sem querer ver o fruto. Ele não tem pressa para isso. Quem é autoritário, quem gosta de estabelecer o controle, a partir do momento que eu dou uma diretriz, o líder quer que essa diretriz seja seguida para amanhã. O aprendizado é para agora. Né? Aquela coisa que quer a perfeição acima de tudo, mesmo ele não sendo perfeito. O girafa tem tempo, espera, acolhe, planta, rega, sem de repente estabelecer o controle. A influência do girafa precisa ser positiva, porque existe também aquela influência que pode vir a ser negativa por questão de melindre, de vitimismo ou outras questões de quem recebe o fruto não tem as padrões emocionais do girafa e aí ele pode ter frutos negativos, influências negativas por imaturidade também. E aí às vezes acontece isso, né? O líder ele planta uma semente, aquele que está recebendo não entende, se melindra, se revolta, e aí o girafa ele não tem essa questão de revidar, né? De querer se provar o certo. Ele espera, ele acolhe, ele explica, ele tem paciência. Falando um pouco sobre o autoritário, o raposa, o que controla, existe uma consequência desse tipo de liderança, e uma consequência que a gente consegue ver dentro de casa e depois nos contextos sociais, que é o distanciamento emocional. Então, vamos pegar uma pessoa que não se relaciona bem com o pai. O pai é autoritário. Ele quer, ele pune, ele agride,
para que o filho siga o que o pai acredita. E o filho, ele vai recebendo isso, né, na infância, na adolescência, até que na vida adulta já existe um distanciamento emocional. Aquele filho, aquele pai, aquele filho não conseguem mais se relacionar, porque durante toda a vida foi uma relação agressiva, abusiva. E aí existe dois lados. O pai, geralmente, a geração anterior à nossa não teve os parâmetros que nós tivemos para amadurecer padrões emocionais. Então, muitas vezes, a geração que nos antecede, eles não tiveram essa oportunidade, eles só aprenderam a liderar de forma autoritária. E eu tenho uma questão, eu posso julgar o pai como autoritário, raposa, o que agride, né? Eu vou julgar e vou me distanciar dele. Ou pode ser ao contrário, né? Aquele pai que de repente ele não se abre para bons sentimentos e ele não aceita, né, argumentos para que se mude um diálogo, uma conversa, uma opinião. Mas aí o papel do girafa é às vezes acolher o autoritário, o raposa. Então aquele pai que de repente foi abusivo comigo a minha vida inteira, eu posso julgar ele e ter o distanciamento emocional, ou eu posso acolhê-lo. Essa questão de distanciamento emocional pode acontecer no meu serviço. Se eu tenho um chefe muito autoritário, muito abusivo, muito controlador, que quer punir, e aí de repente eu me tenho um distanciamento emocional, e aí eu acabo sendo um bom funcionário, não vou ser uma pessoa que produz bem, e vou querer sair daquele local onde eu estou trabalhando, porque aquele líder é abusivo. Isso pode acontecer na mocidade, ou em trabalhos espíritas, né? O dirigente, o líder, ele é abusivo, ele é controlador, é autoritário, e você tem um distanciamento emocional com aquele líder e passa a não querer mais ir naquela aula, naquela turma, naquele contexto, naquele trabalho, porque existe esse distanciamento emocional. Mas, digo novamente, eu posso optar por estabelecer parâmetros e argumentos e não deixar esse líder se afastar e acolher ele para que ele perceba que essa relação autoritária não faz bem nem para ele, pessoa, quanto para um trabalho social, um trabalho profissional, um centro religioso ou até na minha família. Esse distanciamento emocional acaba sendo uma escolha nossa, minha, não do outro, a minha, porque eu recebi aquele padrão controlador e de repente eu me distanciei. Agora, eu como líder, eu vou ter essa oportunidade agora. De repente eu tive esse parâmetro de autoridade na vida inteira. Eu tenho uma opção de não ser autoritário com essa próxima geração que vai vir, esses próximos alunos de mocidade, né? Ou mesmo vocês que de repente já estão encaminhando para uma conquista profissional, de ser líder no ambiente profissional onde vocês já estejam, né? Talvez algum de vocês sejam pais. Então, é uma opção nossa. Se a gente vai repetir esse padrão emocional de autoridade, que de repente me ocasionou um distanciamento emocional, ou se eu vou pegar tudo aquilo que me fez mal, de alguma forma, e me gerar aprendizado. Existe uma frase: a dor pode gerar frustração, raiva, ódio, depressão, tristeza. Ou a dor pode gerar aprendizado, movimento, transformação e evolução. O que vocês escolhem? Nós estamos passando por um momento de dor. Vamos sofrer? Vamos estar tristes? Vamos sentir raiva do que está acontecendo, de alguém próximo que de repente eu sinto raiva daquele que está mais próximo porque eu não estou bem comigo mesmo? Ou eu vou pegar essa dor, vou gerar um aprendizado que vai gerar um movimento, que vai gerar uma transformação e vai fazer a gente evoluir. É uma escolha. Sempre é uma escolha. Às vezes a gente tem que trabalhar 3 vertentes sociais: o intrapessoal, o interpessoal e o sistêmico. Vamos pensar um exemplo. Eu, como líder
girafa. Eu tenho a proposta de estar no meu intrapessoal, trabalhar minha reforma íntima. Vou trabalhar em um local onde eu tenho 2 chefes que são extremamente autoritários. E eu vou plantar no coração deles, minha relação interpessoal com eles, parâmetros para lideranças mais acolhedoras. O que eu faço? Eu transformo a ordem sistêmica, ou seja, o contexto de regras e padrões contextuais daquele ambiente com o qual eu trabalho. Eu, como girafa, eu trabalhando meu interpessoal, eu me relaciono de forma interpessoal, de uma forma influenciadora, positiva, e eu transformo a ordem sistêmica. Isso é possível, e ainda mais hoje que o plano espiritual está buscando líderes para que possam transformar ordens sistêmicas de forma mais próximas ao evangelho possível, mais próximas a Jesus. Se eu sou um líder raposa, estou num contexto social onde existe uma ordem sistêmica, vamos dar um exemplo claro disso. Eu sou dirigente de uma cidade. Existe uma ordem sistêmica, que é o quê? Vamos seguir o Pentateuco, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. Existe uma ordem sistêmica. Nem todas as pessoas, naquele contexto, na minha relação interpessoal, vão conseguir dar exemplo dessa ordem sistêmica. Porque depende do meu interpessoal, minha maturidade. Então, se eu sou um líder de uma cidade, por exemplo, e eu recebo um aluno de uma cidade, bêbado, veio bêbado, eu posso punir, criticar, julgar, né, encosta na parede, dar bronca. Bronca, né? Agora, com carinho. Meu dirigente de escola de aprendizes, ele sempre me deu broncas carinhosas. Impressionante a habilidade dele em fazer isso. Agora, eu vou punir, eu vou expulsar esse jovem do movimento de mocidade? Será que isso é uma questão interpessoal ou sistêmica? E aí eu acredito que, às vezes, pela minha raposa, a minha maturidade, a minha dificuldade de lidar com o outro, eu vou contra a ordem sistêmica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Jesus, que é o Pentateuco, que são as obras de Chico, que são as diretrizes dessa ordem sistêmica. Eu falo isso porque muitas vezes vocês vão acabar se decepcionando com líderes dentro do Espiritismo. E eu quero só que vocês entendam de que as diretrizes sistêmicas do Espiritismo sempre vão existir. Agora, os meus relacionamentos interpessoais pode ser que não sigam essa ordem sistêmica. Eu preciso trabalhar meu interpessoal de aprender a fazer isso. Porque eu vejo que muitas pessoas se afastam do espiritismo e julgam o espiritismo de uma forma incorreta porque tiveram relações interpessoais que não deram certo. E não é a ordem sistêmica do espiritismo que é ruim. Às vezes é a maturidade de quem está na liderança do espiritismo hoje. Então existe uma diferença. É muito importante a gente ampliar o nosso poder de observação. Eu não sei se eu disse essa frase no outro vídeo, mas eu vou dizer. Quem tem um comportamento que não condiz com o meu interpessoal ou com a ordem sistêmica, geralmente tem uma necessidade não atendida. Ou eu vou julgar essa pessoa, ou eu vou atender a necessidade não atendida. Eu preciso acolher, entender, ampliar meu olhar enquanto ser humano com o outro, perceber qual é a necessidade não atendida do irmão que teve aquele comportamento inadequado e tentar acolher, ou eu vou punir, ou eu vou agredir. É sempre uma escolha. Para eu estar 100% no momento e ampliar a minha capacidade de observação como ser humano, com meu irmão, eu preciso trabalhar muito a minha mente, de estar em paz comigo mesmo e presente no momento. Eu vou colocar um vídeo no questionário que vai falar sobre jogar o lixo fora, que é essa ideia.
esteja presente no momento para ampliar o seu poder de observação e olhar o coração do meu irmão no interpessoal dele. Qualquer coisa, estou à disposição para futuras conversas. Obrigado. Fiquem em paz.